Olá, meu nome é Ellen, eu sou mentora e consteladora sistêmica e no vídeo de hoje você vai acompanhar um bate-papo muito legal que eu tive com a minha amiga Vanessa, falando sobre aonde está a força da mãe. Eu notei que durante os meus atendimentos com as minhas clientes, e muitas delas são mães, eu notei que havia uma culpa, havia uma reclamação recorrente sobre a perda da individualidade dessa mulher quando ela se torna mãe, de viver só para o filho, de não conseguir mais ter relações com seu marido, de não conseguir mais ter relações sociais com suas amigas. E então eu tive a honra de participar de um bate-papo com a Vanessa, minha amiga, lá no Instagram dela, e hoje eu posso disponibilizar para vocês a gravação dessa live. Vou deixar aqui também o link do perfil da Vanessa, caso você queira seguir, o link das minhas redes sociais também, para você acompanhar o meu trabalho mais de perto. E espero que você goste desse vídeo. Depois, ao final dessa live, desse vídeo, você deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é, tá bom? Um beijo! O meu nome é Ellen, eu sou mentora e consteladora sistêmica e eu sou apaixonada por pessoas, né? De formação, eu sou contadora, eu já atuo na área empresarial, na área social há algum tempo, mas na área social aplicada, né? Não como a tua atuação, né? E uma coisa que eu aprendi é que até nas empresas existem pessoas, né? Quando a gente pensa, a pessoa diz assim, o que eu faço, não, eu quero ajudar pessoas, não é o que eu gosto. E, e aí, eu digo, mas tá, mas o que que tu faz? Eu sei lá, eu sou caixa. Tá, mas tu também tá ajudando pessoas, né? Então, só para fazer um parêntese da minha formação, e, e hoje sou consteladora e mentora, atuo nessa área, atendo, né, individualmente, também atendo grupos de mentoria, e muitas das minhas clientes são mães. Muitas delas, quero aqui fazer uma ressalva que mãe não é o meu local de fala, mas eu atuo muito com muitas mães. Mães jovens, mães já com mais idade, vários tipos de mães que me relatam situações parecidas. Então, eu acho que a nossa conversa hoje vai ser muito proveitosa, porque eu tinha muita vontade de falar sobre esse assunto e não sabia ainda como. Então, que bom que, vamos dizer, o campo, o quê, né, nos trouxe a esse momento para que a gente pudesse falar. Então, eu vou explicar primeiro alguns problemas que as mães me relatam, depois eu entro um pouquinho falando sobre a constelação e qual a dinâmica que a gente consegue identificar, qual a forma da gente corrigir todo esse sentimento de culpa e de tristeza. Então, primeiro, o que as mães me relatam muito? É uma culpa, né? Elas não chegam dizendo, eu tenho culpa, mas com a conversa a gente descobre que é a culpa. O que é a culpa? É a culpa de primeiro tem uma insegurança, né? Mas depois que o neném nasce, que ele já está com alguns meses, que ela viu que ela dá conta de cuidar do neném, aí tem aquela questão da culpa de ser uma mulher. Então, a culpa é em voltar a ter relações sociais, ela só nunca marca com suas amigas, porque ela sente culpa de ir com o bebê ou sente culpa de deixar o bebê com alguma rede de apoio, seja com a sua mãe, seja com uma babá, seja com o pai, para ir, né, encontrar essas amigas. Ela sente culpa de focar a sua energia no trabalho, porque ela é mãe agora, né? E ninguém tem um manual de como ser mãe, né? Eu digo que quando nasce um bebê, nasce uma mãe junto. E quando vem o segundo bebê, é a mesma coisa, né? Depois tu vai poder relatar, Vanessa, o teu relato, né? Se teve alguma diferença, né, da culpa que tu sentia do primeiro para o segundo, porque assim é uma Uhum. responsabilidade enorme, né? Quando você se torna mãe, você está se constituindo como um ser, né? Então, você fica ali todos aqueles meses gestando aquela vida, você é responsável por aquela vida, cada coisa que você ingere, cada emoção ou sentimento que você tem, você impacta aquela vida. Então, quando aquela vida sai de dentro de você, você fica com medo de agir diferente, porque você ainda segue naquela relação de conexão, às vezes até de uma simbiose, de uma coisa que não consegue separar, né? A mãe do filho.
E muita coisa que as mulheres me relatam nas sessões de constelação é isso, é uma culpa de ir para o mundo. Ou às vezes não é, elas não chegam dizendo que é culpa, elas dizem assim, não sei o que acontece, eu não sinto vontade de trabalhar, eu não sinto vontade de ter uma relação, né, de marido e mulher com meu esposo, minha relação está por um fio, mas elas não dizem, elas não sabem o porquê. Então a gente, no processo de constelação, no início ali, a gente leva, né, a cliente até que ela identifique o seu porquê, né? Vocês vão ouvir um miado de fundo, mas é o meu gato me pedindo atenção, só ignorem. Olha ele aí. Romeu, deixa a mãe trabalhar. Ele é muito carente. Quando eu começo a fazer live, ele tem que dar um jeito de chamar atenção. Querido, ele quer aparecer. Ele quer aparecer, mas ignorem ele o faz Romeu. parte do campo, Ellen. Não, é sempre assim. Quando eu abro live, é sempre assim. Um dia eu tava fazendo uma live de meditação, ele derrubou o telefone. Não, assim, é sempre assim. Aí, voltando para a história das mães, né? Das minhas clientes que fazem constelação comigo, que também são atendidas na mentoria. Elas têm muito, assim... algumas sentem vontade de mudar de emprego, porque elas não estão felizes ali, mas aí elas têm uma culpa, porque como que eu vou mudar de emprego agora? Né? Porque eu tenho que dar o sustento para minha filha, porque eu não posso arriscar, né? Existe um medo de arriscar. Outras mulheres, então, elas estão em casa, né? Elas têm uma rede de apoio, ela tem um esposo que trabalha, então elas podem optar por ficar com a criança até uma certa idade que ela se sentir confortável, mas elas não querem nunca esse desmame, sabe? Elas não querem nunca romper essa ligação. E tu quer me relatar alguma coisa que tu tá se identificando aí, Vanessa, antes de a gente começar a entrar nos conceitos? Como eu te comentei, né, a minha maternidade foi um pouco atípica, porque foi no momento que eu recém tinha aberto um negócio, engravidei. Na verdade, eu já estava tentando engravidar, mas aí não engravidava. Eu vou abrir um negócio, eu recém tinha me mudado. E em seguida, eu então descobri que era uma gravidez de risco, fiquei em casa, depois, né, consegui tocar a loja. Era um comércio, onde era um comércio pequeno, então eu trabalhava sozinha. E eu moro no litoral, né? Eu moro em Capão da Canoa. Eu tinha, na verdade, tomado uma decisão, porque eu estava cansada de trabalhar com projeto social, eu estava cansada de vender o meu saber. Porque só quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é tu não vender um produto, tu vender aquilo que tu sabe, o teu conhecimento. Então eu estava um pouco cansada disso, então decidi abrir um comércio para... Deus, chega, eu não quero mais isso. Só que, né, o campo atua. E eu moro no litoral, eu ia ganhar o meu filho no meio de março, então estava tudo certo, eu ia trabalhar até o final do carnaval e depois eu ia colocar alguém, né, tudo certinho. O que aconteceu? O meu filho nasceu dia 20 de dezembro de 6 meses. Eu fiquei todo o verão em Porto Alegre, fechei a loja e tive que ir para casa, ficar com ele. Só que eu trabalho desde os meus 15 anos. Então, eu ter que parar de trabalhar para ficar com ele não estava definitivamente nos meus planos. Jamais, assim. Eu já tinha visto até escolinha, tudo. Ele não podia ir para a escolinha e tudo mais. Eu me senti muito culpada pelas minhas reações, porque eu não consegui manter um equilíbrio emocional suficiente para entregar tudo que uma mãe de recém-nascido deveria entregar, né? Então, assim, eu tô surtando porque eu tô dentro de casa, eu tive que fazer um isolamento social. Na época, a gente não podia receber visita, eu não podia sair de casa. Então, o ano passado, quando teve o blackout, eu ria de todo mundo, porque todo mundo enlouquecido, e eu falava, haha, viram só, já passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Enfim, e eu me sentia muito culpada, porém, eu me permitia sair sem o Vitor, que é o meu filho mais velho.
porque eu me sentia tão presa que quando eu podia, eu deixava ele com o pai e saía. Só que eu era julgada por muitas pessoas que me diziam assim: como é que tu tem coragem de deixar o Vitor com o Lucas? E eu pensava, é o pai dele? Ele tem que dar conta. Por que só eu tenho que dar conta? Eu fiquei 2 meses em Porto Alegre no hospital. Hello! Agora ele também tem que assumir o papel de pai. Como eu já tinha um pouco de conhecimento de constelação, eu pensava isso. Cada um tem que assumir o seu papel. Ele tem que assumir o papel de pai. Porém, sem rede de contato, de rede de apoio, eu acabava tendo que fazer a opção de sair. Mas claro, né, Ellen? Era assim, ó, vou sair com as minhas amigas, daqui a pouco eu tinha que voltar porque eu não conseguia. Depois, quando nasceu o Pedro, que eu não vou contar toda a história, mas aí eu tive o segundo filho, a minha irmã, que mora no Rio de Janeiro, veio para cá me ajudar. E eu me lembro a primeira vez que ela falou para mim. Na verdade, eu me lembro de 2 cenas que eu acredito que todas as mães vão se identificar. A primeira ida ao supermercado sozinha depois da maternidade. Porque normalmente é o que vão deixar tu ir sem culpa no supermercado, né? E foi inesquecível as idas ao supermercado. Pode parecer uma coisa tão besta, mas assim, ó, libertador de poder ir, porque um dos meus valores, ou o meu maior valor é a liberdade, e quando eu tive que abrir mão disso, por isso sofri tanto, eu fui assim, só que ao mesmo tempo olhando para o relógio, e até hoje a gente faz isso. Até hoje, quem tem filho pequeno faz isso. Às vezes a gente consegue sair dessa bolha e se divertir, dar risada e tudo mais. Hoje eu estou retomando o meu trabalho, de novo, com conhecimento. Na verdade, eu descobri que eu tentei fugir e que não deu certo, entendeu? O que eu tenho é que trabalhar com isso mesmo. Eu amo trabalhar com mentoria, trabalhar com consultoria. Então, estamos aqui de novo. Agora, com esse foco mais em mulheres que, por vezes, se perdem, assim como eu me perdi depois da maternidade. Eu digo que a gente precisa se reencontrar após a maternidade. A maioria das mães tem que se reencontrar, tem que relembrar a essência de quem era antes de ser mãe, para se sentir de novo completa. Porque parece que nasce o filho e a gente perde um pedaço assim da gente e fica um vazio de quem sou eu, o que eu gosto, porque eu até falei para Ellen, quando eu fazia consultoria, eu falava muito para as mães, eu não era mãe, lembra aquela frase lá do avião, quando caírem as máscaras, coloque primeiro em você, depois no seu filho. E elas diziam assim, não existe isso, a gente vai botar primeiro no filho, depois na gente. Eu falava, não, tem que colocar na gente. Fazendo uma analogia com a nossa vida, eu continuo acreditando nessa frase, porque eu acredito que eu só vou ser uma mãe melhor se eu estiver bem. E eu, Vanessa, por exemplo, preciso me sentir útil trabalhando, tendo a minha própria renda, tendo os meus reconhecimentos profissionais. Não é receita de bolo. Outras pessoas precisam de outras coisas. Mas para mim isso é super necessário. E por isso eu sempre, desde sempre, mesmo com o Vitor pequenininho em casa, depois com o Pedro, eu buscava ter alguma renda ou alguma ocupação. A Kátia tá falando, o supermercado também foi minha saída depois do Henrique nascer. Era a Glória, sozinha só eu. Parece ridículo, mas as mães entenderão exatamente. Então é bem isso, eu acho que quando nasce um filho, a gente parece que a gente perde um pedaço da gente e aí a gente precisa reencontrar, assim. Que lindo teu relato, Vanessa. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu fico muito tocada quando eu ouço, sabe? Que é uma realidade que eu ainda não vivi, mas que eu acompanho de muitas clientes, né? Que tem esse desafio e eu reconheço na tua fala muitas falas delas. E uma coisa que eu sempre digo para elas e que eu quero trazer aqui para vocês, que isso talvez seja uma virada de chave, é que desde sempre
a gente, como seres sociais, a gente entra aqui e é socializado de como é a nossa cultura. Por isso que aqui no Brasil a gente se veste de uma forma, lá na Índia é de outro, lá nos Estados Unidos é um modelo de família, aqui é outro, e assim vai, né? Nós somos seres sociais, nós somos inseridos dentro de uma cultura. E nessa cultura, de uma forma global, foi ensinado que mãe é igual a santa. Então, desde quando a gente pensa lá na Virgem Maria, né, que engravidou, teve um filho ali, sendo virgem, foi, né, aos céus e tudo mais. E aí eu não quero desfazer crença de ninguém, eu acredito em várias religiões, né? Mas o que eu digo é a percepção que isso traz para as pessoas de que uma mãe é uma santa. Então, quando uma mãe é uma santa, ela não pode ter outra vida a não ser ela ser mãe. Então, se ela é uma santa, ela não pode errar, né? Ela tem que ficar lá em cima daquele altar. Ela é alguém que se admira, que se solicita, é alguém que doa, mas nunca pensam quais as necessidades daquela mulher, porque ela é uma santa, ela não precisa disso, né? Então, a primeira questão é destruir essa imagem de uma mãe, que uma mulher que virou mãe virou uma santa, né? Ela continua sendo mulher, ela continua sendo filha, ela continua tendo os mesmos papéis de antes, acrescido de um papel novo que ela tem que aprender a fazer. E aí eu gostei do teu relato, porque tu fala, né? Isso não é receita de bolo, né? Cada um tem os seus valores, cada um tem os seus valores, e diante dos seus valores é que vai se constituir como mãe, ou como profissional, ou como ser humano. Então não adianta eu dizer para todas as mães que eu atendo que não, você tem que trabalhar porque esse é o valor que você vai se sentir útil. Não, porque esse é o valor da Vanessa. Né? Esse é o valor da Vanessa, talvez seja o valor de outra cliente que eu tenho, mas não vai ser o valor de todas. Então, eu acho que a primeira questão que a gente poderia falar, antes até de falar da constelação em si, porque eu sempre acho que já está incluindo, é sobre o autoconhecimento, né? O quanto essa mulher se conhece. Que às vezes você foi uma gravidez planejada, houve um tempo de preparação, e mesmo assim também já não é o suficiente, né? Porque o momento da gravidez é totalmente diferente de quando a gente pensa que é a gravidez, né? Tem toda aquela questão hormonal, tem todas aquelas inseguranças, e será que vou dar conta? E será que eu vou saber dar banho no meu filho, e trocar uma fralda? E se ficar com febre, ele não fala, como é que eu vou saber? Né? Então tem toda essa insegurança que quando você tá com o nenê no colo, poxa, tá aí o nenê. E aí existe a questão da rede de apoio, né, que você comentou. Existem pessoas privilegiadas que têm uma rede de apoio, que tem alguém com quem possa contar, que tem, se não familiar, tem condições de pagar alguém para cuidar, para ajudar, né, na casa, porque uma mãe não deixa de ser uma esposa, não deixa de ser a dona da casa, não deixa de ser a profissional que tem que entregar relatório, né, então é complicado conciliar mais um papel. Mas o que eu quero trazer aqui é que uma mãe é uma pessoa comum. Quando a gente desmistifica essa ideia de santo, de pessoa superpoderosa, que agora está muito na moda atribuir, né, a figura da Mulher Maravilha, e eu sempre digo que isso não é saudável, gente. Não é saudável você dizer que é uma Mulher Maravilha. Eu já me considerei uma Mulher Maravilha e achava linda aquela imagem que tem aí na rede social da Mulher Maravilha toda cheia de arranhão. Cheia de braço. Não, cheia de arranhão e toda, sabe? Eu achava que aquilo era, tirando seu uniforme no final do dia, eu achava que aquilo lá era de definição de sucesso. Para mim, isso não é, gente. A gente não precisa ser super-heróis, né? A gente pode ser comum, e sendo comum, a gente vai saber que a gente vai desenvolver o nosso modo de viver, o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de criar os filhos, o nosso modo de tudo. E quando a gente é comum, a gente entende que talvez alguém que vá criticar alguma ação da gente vai dizer assim: poxa vida, mas tu teve coragem de sair e deixar o teu filho com o pai, né? Tu deixou o teu filho com o pai. Sim, eu deixei meu filho com o pai, porque o pai faz parte dessa família também. Porque a gente não nota que existe uma exclusão aí. E aí agora eu quero entrar bem no enfoque sistêmico, né? O que é o sistêmico? Para que a gente consiga elaborar melhor essa conversa, eu vou dar uma breve explicação. Eu gosto sempre de dizer que nós somos partes e nós somos o sistema também. Então, quando a gente é constituído das nossas células, as células são partes que formam um órgão. Então, o órgão é o todo e as células são as partes desse sistema. Assim como os órgãos vão formar o nosso corpo. Então, os órgãos são parte desse sistema, que é o corpo, e
os órgãos também fazem parte do todo, né? Também são o todo. Nós, como seres humanos, nós somos parte de uma família, por exemplo, e nós também somos o todo, também somos a nossa família. O que acontece para a gente conseguir separar qual parte a gente é e qual parte a gente não é? São os nossos papéis, são as nossas personas ou os nossos lugares, como eu gosto de falar. Então, diante da sua família de origem, né, a Vanessa como filha da sua mãe e do seu pai, a Vanessa é filha. Agora, a Vanessa diante dos seus filhos, ela vai ser mãe. E a Vanessa diante do seu marido, ela vai ser mulher. A Vanessa diante do seu contexto profissional, ela vai ser profissional. Então, existem papéis que nós assumimos, lugares que nós nos posicionamos, desculpa, lugares que nós nos posicionamos, e a partir desses lugares é que nós temos as relações. Então, o sistêmico é tu compreender todo esse sistema, todos esses microsistemas que vão dar, vão ser parte de um sistema maior, e você compreender qual que é o meu local de fala, qual que é o meu local correto, digamos assim, bem posicionado. Quando eu sou uma mãe e eu quero me posicionar, e eu tô aprendendo a ser mãe, então é uma experiência. Então eu quero me posicionar como mãe do meu filho, ok? Só que daí eu quero tanto ser mãe que eu entro de cabeça nisso e eu viro mãe de todo mundo. Eu sou a mãe aqui do meu filho e eu me posiciono como mãe em todas as outras papéis. E aí que a gente tem que entender que existe uma posição para cada sistema. Se eu sou filha da minha mãe, diante da minha mãe e do meu pai, eu vou ter uma postura. Eu não sou a mãe deles. Eu não sou igual a eles. O que acontece muitas vezes é que as mulheres também se colocam em situações porque elas não sabem separar esses papéis. E ok, é muito compreensível isso. É compreensível por causa da dinâmica, é compreensível até pela forma com que você teve relação com a sua mãe e com o seu pai. Eu gosto de trazer uma experiência que eu tive com algumas clientes. E normalmente o jeito com que você vai se posicionar diante do seu filho é o jeito que a sua mãe se posicionou diante de você. Então existe uma fala entre, olha, 90% das mães que eu atendo, que é a seguinte, eu vou perguntar se alguém aqui se identifica. Meu filho é a razão da minha vida. Meu filho é o motivo de eu trabalhar, tudo é para o meu filho. Eu tenho a razão da minha vida, que é o meu filho, e tudo que eu vou fazer é para ele. A gente pode até achar bonita essa frase, à primeira vista, achar que é admirável. Porém, quando você coloca toda essa intensidade no filho, remete para a gente que analisa de uma forma sistêmica uma falta. Uma falta de alguma coisa. Quando você coloca intensidade demais, há uma falta de alguma coisa. E normalmente, as mulheres que têm esse discurso, houve uma falta na relação com a mãe. Porque a mãe anterior, né, a mãe dela, também tinha essa falta e deu tudo para essa filha, só que num ato de querer fazer tudo pela filha, ela acabou se comportando igual à mãe. Então, o Bert vai trazer um conceito pra gente, né? O Bert, que é o criador das constelações, que a boa mãe é a mãe desnecessária. O que é isso? Isso deve ter doído no coração de vocês aí que estão ouvindo, estão assistindo. Mas o que é isso? A mãe desnecessária é a mãe que vai criar o filho compreendendo que o filho é do mundo, compreendendo que ela deu a vida e o fluxo da vida é para frente. Quando existe uma necessidade de ser a mãe que eu não tive, vou ser mãe porque eu quero ser a mãe que eu não tive, que eu vou dar tudo ao meu filho que eu não tive. Isso é uma fala que mostra pra gente uma falta. Uma falta, talvez, de uma mãe que tenha criado essa filha para o mundo. Ou uma falta de um pai que estivesse ali para conduzir essa filha ao mundo. Então, a gente tem sempre que entender nas constelações que existe uma lei chamada hierarquia. Quem vem antes tem precedência de quem vem depois. Então, quando a gente quer muito mostrar ao mundo que a gente é a mãe perfeita e que a gente vai criar o nosso filho da melhor maneira e que a gente vai seguir todas aquelas cartilhas que dizem que pode, o que não pode fazer com a criança, a alimentação que tem que dar, a alimentação que não tem, como que tem que nanar, se tem que deixar chorar, se tem que pegar no colo, toda essa cartilha aí que
que as pessoas dizem, minha mãe fala que é isso, minha vizinha diz que é aquilo, e todos aqueles pitacos, né, que as pessoas gostam de dar na vida das mães, achando que aquela relação de mãe é pública, e não é, né, é uma questão familiar, é uma questão dela e do marido dela, né, do pai da criança, seja o marido ou não. Então, toda essa relação, ela vem da relação com a sua mãe, né, ou da relação com o seu pai. Então, não sei se está fazendo sentido para vocês aí, pessoal. Já pararam para observar isso? Tem uma fala, né, que a gente sempre repete na constelação, que é tomar a mãe, tomar o pai. Quando a gente vai para a maternidade com o olhar de vou ser a mãe que eu não tive, você está assumindo que você não teve a mãe perfeita. E quando você diz que a sua mãe não é perfeita, que você gostaria que ela fosse diferente de alguma forma, você está dizendo que metade de você gostaria que fosse diferente. Porque nós somos metade a nossa mãe e metade o nosso pai. Isso é genética, né? É genética. Nós somos constituídos assim. Nós recebemos uma carga genética do pai e uma carga genética da mãe. E antes eles receberam uma carga genética dos pais e assim vai indo até a ancestralidade. Então, quando você diz assim, serei a mãe que não tive, vou ser a mãe perfeita, ou fica nesse excesso de meu filho é minha vida, isso mostra que você está lutando contra algo que não foi. Então, o primeiro passo que eu gostaria de falar aqui, para ter uma relação de reconhecer, então, primeiro a sua força, né, que hoje o tema aqui, né, de onde vem a força da mãe, é você compreender de onde vem a vida. Né? A vida, ela começa nessa concepção. Ó, a Tamires colocou aqui, ó. Eu sempre falei isso, vou ser a mãe que não tive. É compreensível, Tamires, é uma fala normal, né? Muitas das minhas clientes têm essa fala. E quando a gente consegue, né, lá na constelação, entender o porquê dessa fala, a gente consegue ver que, na verdade, tudo que ela queria era a mãe. Ela não quer ser uma mãe melhor. Ela só quer a mãe dela. Ela só quer o colo da mãe dela. Ela só quer o olhar da mãe dela. Então, às vezes, normalmente esse excesso, ele esconde essa falta do olhar da mãe. Muitas vezes não é a mãe que não olha. É a mãe que está preocupada em ser a mãe ideal e não está sendo a mãe que consegue ser. Então, ela tem que provar para todo mundo que ela tirou a chupeta, que ela tirou a fralda na data certa, que ela nem deu chupeta, não, aqui só come vegano, ou, sei lá, orgânico, entende? Tem todas essas questões que a sociedade vai impondo às mães. E as mães, por quererem ser perfeitas, quererem ser aquela santa, aquela Virgem Maria que está lá no altar, elas acabam se desviando do seu papel, né? Que é ser a mãe a gente se atrapalhemos na curva daí, né? Muita coisa, é verdade. Por quê? Porque vocês querem fazer o melhor possível. Mas o melhor possível é ser a mãe que vocês conseguem ser. Né? É ser... Mas, Ellen, assim, ó, quando tu traz essa fala, né? Eu falando, eu enquanto mãe, é verdade, é ótimo, nanana. Mas o que fazer com o sentimento de não ter tido a mãe suficiente? Porque eu vou te dar um exemplo, assim, eu comecei a fazer terapia, né? Eu já tinha acho que 25, 26 anos por aí. E aí eu parece que com a terapia eu comecei a enxergar os defeitos da minha mãe, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. E aqui a gente, né, eu não sou psicóloga, tu também não, eu não estou julgando nenhuma metodologia de maneira alguma, mas a impressão que eu tenho é que quanto mais eu olhava para essa relação, mais defeitos eu encontrava na minha mãe. E isso, de certa forma, fez o quê? Eu rompi com o campo e fui para o mundo. Porque eu me dei conta que eu estava ali ainda no colo da minha mãe, e aí aquilo não estava me fazendo bem, então eu comecei a olhar para minha mãe, falando de forma, né, simbólica. Uhum. Comecei a olhar para minha mãe e, não, eu não quero mais escola, eu quero me distanciar. Eu quero ser diferente. E aí eu me distanciei e rompi com o campo, a má consciência.
Quando eu fui para a má consciência, que era fazer diferente, outros caminhos, o campo e minha mãe não serve. Essa filha não serve. Essa filha não é legal. E eu, como filha, tanto faz, eu não quero mesmo, entendeu? Fazer parte desse campo. Esse campo aí é tóxico, esse campo eu não quero mais, tá me fazendo mal. Então, quando eu olho para os meus filhos, isso me dá muito alívio de, eu não preciso ser perfeita, eu vou ser só porque ontem a Silvia falou bastante isso, seja só a mãe, né? E ontem, quando ela falou, olhe para sua mãe somente como mãe, eu fiquei pensando nisso, nesse conceito de maternidade que a gente tem, de super poderosa, de perfeita, de não poder errar, de não poder ter válvula de escape, de nada disso. Então, quando a gente olha para o nosso sistema, eu como grande, os meus filhos pequenos, ai, que legal! Tô agora liberta, vou, né? Agora, quando a gente olha para trás, a gente continua julgando. Como que a gente consegue tomar a nossa mãe e ir limpando esse campo de julgamento? Tá, vamos lá. Parece uma pergunta bem simples, mas é uma pergunta que requer uma mudança de postura, né? Na constelação, a gente sempre traz duas coisas principais. Ou é amor interrompido, alguma coisa foi interrompida porque alguém não soube dar, ou é postura. E aí eu gosto sempre de dizer que normalmente é postura. Às vezes a pessoa vai lá, meu Deus, porque eu não tenho amor da minha mãe, não sei o que, não sei o que. Mas é a própria pessoa que está de costas, né? Tá olhando lá para outro lado, ou tá de frente cobrando algo da mãe. Primeiro, o que a gente tem que entender é que diante da vida, né? Vamos botar numa balança, tá? Vamos botar numa balança. Aqui eu vou colocar numa balança a vontade que eu tinha que a minha mãe fosse mais carinhosa, o relacionamento que eu olhava, minhas amiguinhas que tinham com as mães delas e eu não tinha. Aqui eu vou colocar todas as vezes que eu queria que a minha mãe tivesse me apoiado em algum curso que eu queria fazer, que eu tinha potencial e ela não via. Aqui eu vou colocar todas as vezes que eu queria que a minha mãe estivesse presente, me protegendo, me dando um abraço e ela não estava. Aqui eu vou colocar todas as vezes que eu, como mãe, né, e vocês vão se identificando aí, eu queria que a minha mãe estivesse ali para me dar um conselho quando meu nenê estivesse com cólica, eu queria que a minha mãe dissesse, não, vou ficar com o teu nenê para te dormir, para te tomar um banho, para te descansar hoje. Vou colocar tudo isso aqui nesse lado da balança. Eu vou colocar toda a expectativa, toda a vontade de que eu queria que a minha mãe fosse melhor ou que eu tivesse mais apoio. E desse outro lado da balança eu vou colocar uma coisa só. Eu quero que vocês me digam qual dessas coisas é a mais importante. Tudo isso que eu quero ou essa outra coisa? Essa outra coisa que eu vou colocar aqui é a vida. Simples assim. É a vida. Diante dos nossos pais, a gente não tem nada que cobrar. A gente tem que assumir uma postura humilde. Só que é difícil dizer para alguém, e eu vou dizer para vocês que eu tive muitas expectativas diante da minha mãe, diante do meu pai, e eu tive que me humildecer diante deles, porque o quanto antes a gente consegue entender que os nossos pais nos deram a vida e não nos devem nada, porque primeiro, eles podiam não ter dado, né? Diante da vida, eles podiam ter escolhido não ter continuado com essa vida. Segundo, ok, escolheram continuar com essa vida, gestando essa vida. Podiam ter feito uma doação, ter doado a criança, né? Podiam ter me doado para alguém. E ia estar no direito deles, que eles nos deram a vida. Então, quando eu entendo que eu recebi a vida deles, eu tenho que compreender que foi o melhor que eles conseguiram fazer. Então, esse é o primeiro passo, né? Entender que eu recebi algo. Quando eu recebo algo, quando alguém me dá algo, eu tenho que estar disposta a receber. Você está disposta a receber a vida?
Aí eu faço uma pergunta aí pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Vocês estão dispostos a receber a vida? Só que daí a vida tem um preço, né? O preço que você paga pela vida. Então, todas essas coisas que a gente colocou na balança, desse lado, né? A vontade de que minha mãe fosse melhor, a vontade de que eu tivesse uma relação mais próxima, a vontade de que eu tivesse um abraço, alguém para me ajudar a cuidar do meu filho, aquela coisa toda, é o preço que eu pago por ter a vida, né? A minha mãe do jeito que é, o meu pai do jeito que é o preço que eles pagaram, que eles aceitaram para me dar vida. Então, eu sempre falo que não é sobre perdoar os pais por eles serem como são. É sobre concordar por eles serem como são. Porque quando a gente concorda com eles, a gente concorda conosco. No momento que existe alguma coisa que eu quero mudar neles, eu já estou numa luta interna. Eu estou aqui dentro de mim me degladiando. Porque eu sou geneticamente metade meu pai e metade minha mãe. Então, quando eu tô aqui nessa luta, nessa negação, eu estou lutando contra mim. Como é que eu vou conseguir ter um fluxo próspero, uma vida abundante em todos os sentidos? Eu não vou conseguir, porque eu tô aqui lutando contra mim. É claro que isso não é uma coisa de uma hora para outra, né? Vamos falar sério aqui? Não existe romantismo nisso, né? O que a Ellen quer falando? Ela não sabe as coisas que eu passei. Não sei, não sei mesmo. E compreendo que é difícil, porque cada um tem uma história, cada um tem um desafio a transpor. Porém, ninguém chega aqui nesse mundo, nessa terra, à toa. Ninguém erra do endereço quando chega na sua família. Se a sua família é essa, o que você tem a aprender com isso? Quando a gente se permite ser filha, a gente vai conseguir ser mãe. Então, e aí eu quero chamar uma atenção para uma coisa muito importante, que tomar os pais não é concordar com as coisas que eles fizeram, com o seu comportamento. Existem muitos casos de pais que têm comportamentos que não são de um amor sadio, né? É uma forma doentia de amor, que aí pode envolver abusos, pode envolver muitas questões, e a gente não precisa concordar com esses comportamentos. A gente só precisa concordar que nós temos pais e mães, que nós temos, né, os nossos pais, e que recebemos a vida, independente das coisas que eles fizeram. A gente não está aqui concordando com o que eles fizeram. Não é o comportamento, e sim o ser humano. Ó, a Tati colocou, o próprio Bert, se não me engano, teve que constelar em relação à mãe dele, já no final da vida. Sim, Tati, exatamente. O processo de tomar o pai e a mãe é diário, e o Bert, com mais de 90 anos, ainda não tinha aceitado que ele não era o filho preferido. Ele dizia, né? Eu não sou o filho preferido da minha mãe. E ele ainda não tinha aceitado isso. Ele não tinha concordado 100% com a sua mãe. Então, eu tenho até uma postagem no meu Insta que eu falei, tomar a mãe 3 vezes ao dia, que é o remédio para qualquer coisa, né? É isso mesmo, né? A gente tem que, todo dia, quando a gente pensar sobre a nossa mãe, né? Por exemplo, como eu gostaria que a minha mãe fosse alguma coisa, ou criticar a nossa mãe de alguma forma, pensar, que mulher admirável me deu a vida. E quando a gente consegue se reconectar com assumir esse papel humilde de que nós somos sempre menores diante dos nossos pais, é que a gente vai ter força, porque daí a gente reconhece a força que a gente recebeu. Se a gente isso é fantástico, tomar o pai e a mãe todo santo dia, é isso aí. Se a gente reconhece... Ontem a Silvia falou de fazer café com leite e colocar, né? Pai e mãe, né? Faz o café com leite e toma o pai e a mãe no café com leite, que é o café com leite a gente, né? Então... É isso mesmo. E a Liane Pinto, que é uma consteladora de Porto Alegre, não sei se conhece, ela colocou esses dias as garrafinhas, 2 garrafinhas de água transparente que tu coloca com caneta, assim, pai e mãe. Aí tu vai tomar água, uma hora tu toma da mãe, outra hora tu toma do pai, entendeu? Daí tu fica falando, estou tomando meu pai, estou tomando minha mãe. Tomar pai e mãe. E ela disse que ia fazer essa analogia com o nosso corpo mesmo, que é estou nutrindo as minhas células do meu pai e da minha mãe. Que é isso. Simples.
Nós assim, somos né? constituídos disso, né? Sim, e não é. Eu não tive contato muito com meu pai, não tive contato com a minha família paterna, então por muitas vezes eu ficava pensando, eu não tenho referência. Eu sei que eu tenho uma descendência coreana, por exemplo, que eu não tenho nem ideia de onde é que foi, de onde é que saiu e tal, eu não tenho nem como buscar isso. Eu ficava, ai, que dificuldade, né? Depois que eu entendi isso, eu pensei, eu não tenho que perguntar para ninguém, tá dentro de mim. Eu sei qual é essa descendência, é só me conectar. Exato. Então, baixa a cabeça, faz uma meditação que tá aí. E ontem, quando a Silvia falou assim, tu é só filha da tua mãe. Eu pensei, meu Deus, se eu falo isso pra minha mãe morre, né? Mãe, eu sou só tua filha. Ela vai dizer, como assim? Só tu é? Porque eu sou o bebê ainda, é o meu bebê, nananã, nananã. E quando eu comecei a entender a lei de pertencimento, de hierarquia e tudo mais, eu comecei e eu acho que o fantástico de conhecer as constelações é realmente a gente se posicionar de forma diferente perante a vida. Então, assim, eu era a caçula que resolvia problemas da família. Né? Então, aconteceu alguma coisa na família, a minha mãe me ligava, porque o teu irmão, isso, porque tu tem que falar com ele, porque não sei o quê, sendo que ele é 20 anos mais velho do que eu. E eu assumia esse papel e ia lá e resolvia. Quando eu conheci as constelações, a minha resposta a partir de então foi: mãe, eu não posso fazer isso. Vocês precisam resolver. Eu me coloco no papel de filha mais nova. Eu não posso. E eu constelei 2 vezes. Uma das vezes foi impressionante, os papéis totalmente trocados. A minha irmã tá dando risada ali, ó. Ela sabe bem. Os papéis totalmente trocados. Uma pessoa em especial assumindo, inclusive, o papel do meu pai. E quando houve aquele movimento, eu senti um movimento familiar muito positivo que nem sonham, ninguém nem sabe. Mas, que nem eu te disse, assim, na minha vida até não impactou muito na minha, mas eu vi que movimentou. E ok, tá tudo certo. Mas como a gente tem Erving Goffman, que é antropólogo, e que aí vem para a minha área, fala a representação do eu na vida cotidiana. De certa forma é isso, é a representação dos papéis. E ele diz que a gente tem um papel em cada ambiente que a gente circula, ou em cada grupo que a gente compõe. Então, com os nossos amigos, a gente representa um papel, na nossa família outro, e tem tudo a ver. É isso, porque quando eu viro mãe, muitas mulheres esquecem que são esposa. Porque o papel de mãe é sabe? Toma conta e aí eu esqueço que eu sou mulher, eu esqueço que eu sou esposa, ou eu assumo já o marido como filho, e aí muitas mulheres que eu conheço acabam tendo essa reclamatória de que eu não tenho um filho só, eu tenho dois. Tenho dois filhos dentro de casa, que é o marido e é o filho. Mas e será que tu conseguiu ou tu permitiu que ele fosse pai? Tu sabe, Porque Vanessa, muito quais são? Quais? Pode mais continuar. ainda a nossa geração, que é isso, que é a mulher super poderosa, que tem 1000 braços, que faz tudo ao mesmo tempo, a gente não deixa os homens ser homem mais, gente. A gente não Uhum. deixa. A gente não permite. O Jonas fala isso. Vocês não deixam mais a gente ser homem. Vocês querem tudo assumir as coisas, tudo. Deixa os homens ser homem. Mas é machista. Um dia eu me peguei falando, mas Bert, acho que é meio machista, né? Mas o papel, porque senão qual é o papel da criatura dentro da casa? Fica até perdido. Os homens ficam tudo perdidos no fim das contas, não sabe nem mais o que eles são. Aí eles voltam a querer ser o filhinho da mamãe. E aí a gente reclama, né? Tu sabe quais são as pessoas, os personagens ou os papéis mais excluídos dos sistemas? São os pais. Eles são os Uhum, mais excluídos. E aí, quando eu falar excluído, você não precisa compreender ele como uma pessoa ausente fisicamente. Às vezes a pessoa, sim, está ausente fisicamente, né? Não está, como no meu caso, eu não tive meu pai no meu crescimento, e aí por isso eu ocupei o lugar dele, no lugar da minha mãe, né? Junto da minha mãe. uhum, Mas o que eu quero trazer é
a pessoa está ali. E mesmo assim ela é excluída. Por quê? Por essa dinâmica de que a mulher, quando virou mãe, ela é mãe em tempo integral. Ok, ela é mãe, mas ela também é mulher. E essa questão do deixar os homens ser homens, né? Eu falo assim um pouco aqui no meu perfil também sobre energia masculina e feminina, né? Dentro de nós, Uhum. nós temos essas duas polaridades. Nós temos esse yin e yang, essa energia feminina e masculina, e aí não tem nada a ver com gênero, tá, pessoal? É a energia mesmo. A feminina, que tu vai lidar com o interior, com a nutrição, onde as constelações vão trazer, né, toda essa questão da mãe, como a gente se relaciona conosco, como a gente lida nas nossas relações, e a energia masculina, que é do ir, do fazer, do agir, que é como a gente vai para o mundo, que o Bert também traz exatamente esse conceito. Eu gosto de dizer que não existe verdade absoluta, né? Esse é o meu ponto de vista, não existe verdade absoluta. A gente se apoia em várias teorias da constelação, da psicologia, da neurociência, da energias. E assim a gente vai. Porque não existe uma pessoa que possa chegar nesse mundo e dizer assim, ó, essa é a verdade absoluta. Né? As pessoas Uhum. falam de formas diferentes das mesmas coisas, como tu citou, né, o antropólogo, que fala sobre os papéis e eu falo sobre os lugares. Né? É a mesma coisa. Estão querendo falar da mesma coisa. Então, a gente também tem que ter um olhar mais aberto e sem julgamento para as diferentes verdades das pessoas. E quando a gente fala ali sobre o pai, ele é um dos personagens mais excluídos dos sistemas. Porque a mãe, nessa ânsia de fazer tudo certo, nessa mãe 100% integral, nessa super heroína, ela quer fazer tudo certo, tudo correto, e ela não dá espaço para a pessoa. Eu sei que deve doer horrores tu pegar o teu filho e dizer, vai lá dar banho, né? Vai lá um bebê recém-nascido, mas ele precisa aprender a lidar com aquela criança, porque depois ele vai ter que pegar aquela criança de você e levar para o mundo. E se não existe um pai que pegue essa criança e leve para o mundo, que rompa essa ligação com a mãe, isso é uma questão inconsciente, não estou querendo que a criança, né, Sim. não se dê com a mãe, né? Mas é uma questão inconsciente. O pai, ele tem esse papel importante. Quando a criança nasce, ela está numa relação ainda muito simbiótica com a mãe, porque ela saiu de dentro do corpo dela. Então, o pai tem esse papel de chegar e pegar a criança e dizer, ok, minha filha, agora você vai para o mundo. É por isso que para as mulheres, né, existe toda aquela questão do debut, que daí faz aquela festa e o pai e a mãe mostram a criança para a sociedade. Isso é um ato simbólico, né, que cultural, que hoje em dia até nem é tão comum, que o pai, ele pega essa criança da mãe e diz, bom, agora eu te levo para a sociedade. Mesma coisa o filho vai aprender a ser homem com o pai. Então, quando não existe essa referência paterna, e aí não precisa ser marido e mulher, gente, eu tô falando que o pai, ele precisa Uhum. ser pai. Né? Quando não existe essa referência, a ruptura é muito difícil, assim como tu teve uma ruptura difícil de ter que ir numa terapia para aprender a ter uma ruptura. Então, qual é o papel da mãe nesse assunto? Permitir que a criança vá para o pai. Permitir, porque o olhar da mãe em direção ao pai, mesmo que inconsciente, se for um olhar de julgamento àquele pai, a criança vai assumir essa dor. E essa é uma dor que eu tive. Eu até hoje busco me reconectar com meu pai e não julgo a minha mãe por isso, porque foi o que ela conseguiu fazer, né? Foi o jeito que ela conseguiu. Mas hoje eu entendo que não foi o amor mais sadio possível, né? Ela teve esse movimento de ela estava sozinha, ela teve que criar um filho, uma filha sozinha, então você imagina, né? Eu acredito que tenha muitas mães aqui nos assistindo que passam por essa realidade de não ter uma rede de apoio, né? Uma mulher sozinha tendo que trabalhar, tendo que cuidar da sua filha e não tem um apoio financeiro, um apoio da presença do pai. Mas o fato de ela olhar para o meu pai com esse olhar de alguém que deveria estar fazendo algo, mas que ela preferia que estivesse distante porque ela tinha questões com ele, este olhar fez com que eu olhasse para ele da mesma forma. Porque a mãe é a nossa primeira conexão com o mundo. Nós olhamos para o mundo pelos olhos da mãe. Nós sentimos o cheiro através do olfato da mãe. Nós nos alimentamos pelo cordão umbilical da mãe. Então, como a gente vai se relacionar no mundo é através da mãe. Então, olha que importante papel que você pode ter na vida do seu filho, né? Quando você, primeiro, admite que você é menor que o seu pai e a sua mãe, e que tudo que eles lhe deram foi o perfeito para você se tornar a mulher e a mãe que você é hoje. Segundo, quando você olha para o seu filho como alguém menor que você, e não como a razão única da sua vida, e sim como um papel que ele está ali, que daqui a pouco ele vai desempenhar um papel de pai, de profissional, de homem, ou de mulher, ou de mãe. E terceiro, quando você
olha para o seu marido ou para o seu ex-companheiro, que é o pai do seu filho e da sua filha, com um olhar de respeito, porque você fez uma escolha. Em algum momento você disse sim para essa concepção. Então, quando você consegue olhar com respeito a esse homem, e aí eu digo que é muito difícil para algumas mulheres, né, ter, né, porque às vezes os comportamentos, eles dizem ao contrário, mas não pensa nos comportamentos. Pensa que isso é importante para o seu filho, né? Pensa que isso é importante para sua filha, que você vai estar reconhecendo aquela pessoa, incluindo. E aí eu posso ensinar para vocês um exercício para essas 3 questões, é você fechar os olhos, você respirar, se conectar, né? Fazer um exercício de se conectar com essas pessoas, imaginar que você está de frente para elas e dizer assim, ó, eu vejo você, eu reconheço o seu lugar. Para todos esses papéis. E daí para os pais dizer, eu sou menor que você. Para os filhos dizer, eu sou maior que você. E para o companheiro ou para o pai, né, da criança, do seu filho, sua filha, dizer, eu sou igual a você. Nós temos 50% cada um de culpa ou responsabilidade pelo que está acontecendo. E deixar, né, deixar que a pessoa tenha 50% na vida do filho também. Porque isso vai fazer falta para o seu filho. Né? Então, quando a gente compreende isso, a gente tem força para ir para a vida. Por quê? Porque a gente não está querendo assumir o papel da nossa mãe, do nosso esposo ou do pai, né? E assumir um papel de mãe e de mulher. Quando a gente reconhece o nosso lugar no sistema, nos diversos sistemas, a gente tem força, porque o nosso lugar nos dá força. E aí que está a força da mãe. Reconhecer o seu lugar. Se posicionar. Ela acha que, eu vou ser menos se eu fizer isso. Meu filho não vai me dar importância. A boa mãe é a mãe desnecessária. É a mãe que o filho vai para o mundo com coragem, porque ele tomou dela toda essa força, essa coragem de ser quem ele é. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Quer deixar alguma pergunta? Meninas, se tiverem alguma coisa aí, meninos, né? A gente já está indo para o nosso encerramento. Fiquei até sem palavras, né? Porque é muito verdade isso. A gente precisa aprender. E assim, nessa sociedade que a gente vive atualmente, nessas dinâmicas sociais que estão se estabelecendo, que vêm, né, se estabelecendo ao longo dos anos, a gente acaba realmente querendo tomar conta de tudo, querendo ser tudo, porque Kátia, já vamos marcar horários com a Ellen, né? Isso aí, vamos lá no link da minha bio. Vão lá, sigam ela. A Ellen entrega muito conteúdo, gente. O Instagram dela é fantástico. E assim, para quem ainda está dentro de um casamento, está ali com o parceiro e tal, olhem com carinho para essa relação, avaliem realmente os papéis, porque a gente vê várias separações por falta dessa compreensão. Então, olhar com carinho. E assim, ontem, enquanto a gente estava fazendo a live, também eu fiquei mexida e quando eu conversei com a Ellen de tarde ontem, a gente começa assim a perceber algumas pessoas fora do lugar, né? E, claro, a gente não vai chegar para a pessoa e dizer, olha só, tu tá fora do teu lugar, quem sabe tu começa a assumir, nananini, e tal, né? A vontade deve ser fazer essa mesmo, esse movimento. Mas, daqui a pouco, de alguma forma ou de outra, compartilhando essa live, sabe? Fazendo algum movimento para que essas pessoas comecem a ter contato com com esses saberes, não é nem teoria, nem considero assim, porque é bem isso, uma teoria, mas um novo olhar para aquelas pessoas, para que a gente consiga aí ter um movimento de ter mais amorosidade, digamos assim. Porque a nossa, eu acho, né, ontem a Silvia até me corrigiu e disse que isso já vem e tal, mas eu acho que a nossa geração e uma anterior foi a que iniciou mais essa questão de julgamento e prepotência com os pais.
de apontar muitos erros, porque o que a gente vê antigamente, e em algumas culturas ainda é a devoção ao pai e à mãe, a gratidão, e eu sigo, né? Gratidão pelo que vocês me deram, e eu sigo. E a gente tá muito, né, nesse mimimi, digamos assim, de ai, por que isso? Ai, eu sou cheia de traumas porque a minha mãe fez errado. Ai, eu sou cheia de traumas porque o meu pai me abandonou. Ai, eu sou cheia de... E justifica, na verdade, a gente começou a justificar toda a merda da nossa vida porque o pai e a mãe fizeram errado. E eu sempre falo para as meninas, para quem é meu mentorado, ok, eles podem até ter feito tudo isso, mas o que que tu vai fazer do que eles fizeram de ti? Perfeito. É daqui pra frente, meu amor, entendeu? Não adianta. Tu não tem como mudar isso. Ah, eu vou fazer terapia, eu vou constelar, eu vou isso, eu vou aquilo. Tudo bem, só que desapega um pouco, sabe? Desapeguem um pouco dessa mochila, dessa carga, dessa coisa. Eu só realmente consegui ir para a vida e conseguir vislumbrar sonhos e um futuro melhor para mim, em todos os sentidos, quando eu decidi isso. Chega de olhar para o que a minha mãe fez, para o que o meu pai não fez. Chega. Ok, eles fizeram. Deu. Se eu não consigo perdoar, porque eu acho também que perdoar é uma palavra tão forte, porque parece que eles fizeram uma coisa horrível para nós, né? Quando a gente fala, eu preciso perdoar a minha mãe. Parece assim que ela fez uma coisa horrível. E se tu Ela te colocar deu na a vida, balança né? mesmo, né? A vida e esses pequenos detalhes, assim, que daqui a pouco ela não te deu ou te deu a mais, né? Porque em muitos casos a gente ainda reclama muito porque a mãe sufocou, porque a mãe deu demais. E o pai, que nem a Silvia até ontem colocou, que ela assumia o papel de esposa, né, do pai, e excluiu a mãe, então também tem isso. Gente, assim, ó, o que fica para mim de todos esses ensinamentos é isso, que eles são só e somente nosso pai e nossa mãe. E eu sempre coloco do lado errado, meu pai e minha mãe, preciso aprender a inverter os lados. E eles nos deram a vida e deu. E simples. E olha a grandiosidade da vida, a oportunidade, eu como espiritualista, né, a oportunidade dessa reencarnação, de evolução, de tudo mais. Ok, né, não precisa. Quando eu me dei conta de que eu não precisava ficar exigindo que, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. Agora, com a tua fala, eu me dei conta, assim, tipo, claro, eu não preciso perdoar nada, até porque eles não fizeram nada que precise de perdão. Isso é absurdo, né? Chega a ser absurdo. Trata-se da gente se humildecer, né, Vanessa? É um processo, Exato. não é um destino final. Agora sou humilde. Não é um processo de todo dia, né? Tomar aquela aguinha do pai e da Uhum. mãe. É cada vez que acontecer alguma coisa, algum evento que você vai ter alguma impressão dos seus pais, você pensa, ok, no meu coração eu sou menor que vocês, eu deixo com vocês o que é de vocês, eu sigo a minha vida com isso. E ter essa humildade de acatar que eles entregaram o que eles puderam. Né? Não é nem Uhum. justificar, minha mãe teve uma vida difícil, por isso ela não conseguiu ser. Não é. É além disso. Ok, isso é importante para o entendimento do tipo, minha mãe teve uma vida difícil, não ia conseguir me dar o que não recebeu, ok, beleza. Mas é além disso. É tipo, mesmo que ela tivesse tido uma mãe e um pai perfeito, a minha mãe é perfeita do jeito que ela é. E eu sou essa pessoa porque eu tive essa mãe e esse pai. Porque no momento que eu aceito isso, eu tenho força. Enquanto eu não tenho força, enquanto eu não aceito tudo que veio deles, eu não tenho força, porque fico lutando contra mim mesma. Olha aqui, ó. Existe, que a Lilian colocou, existe um estudo do inverso, de quando o filho que sufoca, que não desgruda, parece que não quer crescer? Sim, existe sim. Existem muitas opções do que podem ser, tá? Por exemplo, um filho que assumiu o papel de pai, ele não vai deixar, por exemplo, a mãe ter outras relações, porque ele vai estar casado com a mãe. Então ele vai ter essa questão de sufocar. Isso é o porquê? Porque a mãe também não se reconhece como maior que ele e ele não se reconhece como menor que ela. Então, quando ele assume
o papel, a gente pega essa mãe e diz assim, não, ó, eu sou maior que você, né? Você é o meu filho, eu dei a vida a você, então agora vai, né? A mãe tem que assumir essa postura de criar o filho para o mundo. Se, por exemplo, você está nessa situação de que você está se sentindo sufocada pelo seu filho, comece a analisar como que foi toda a sua trajetória com ele e também com o pai dele. Porque muitas vezes o filho assume esse papel porque o pai não esteve por perto para romper essa ligação, né? Como eu expliquei, essa ligação simbiótica que existe quando o filho nasce, que eles estão num corpo só, estão dentro, né, do mesmo sistema. Quando sai, é difícil para os dois fazer esse rompimento. É por isso que precisa de uma terceira pessoa para fazer esse rompimento de fato. Para o pai dizer, ó, ela é minha mulher, né? Ou, ó, a vida é por aqui. Mas Então quando o existe filho sim. parece não crescer. Não crescer é muito de querer buscar a mãe, né? Por exemplo, pessoas que ainda moram com os pais, né? O que ele quer? Ele ainda está nessa posição de filho, ele não foi para o mundo. Como que foi essa questão desse crescimento, né? Como que foi o tratamento com ele? Houve essa presença efetiva do pai que levou esse filho para o mundo? Porque às vezes o pai E está quando ali. não tem, e quando não tem o pai, quem é que leva para o mundo? Quando não tem o pai é mais difícil, né? Existe sim a figura paterna, mas nada supera, nada substitui o pai. Assim como ninguém substitui a mãe, ninguém substitui o pai. Então, primeiro, reconhecer que existe um pai e uma mãe biológica, né? E aí é uma coisa que às vezes o pessoal Uhum. acha um pouco duro. Mas primeiro passa por esse reconhecimento, tá? De reconhecer que existe um pai e que dentro de você você pode se reconectar com isso, como você explicou, né? Eu não sei da origem, né? Sei da origem, mas não sei como que é a minha família paterna. Dentro de você existe um pai, existe uma mãe. Você pode se reconectar com isso e entender que você é pequeno, né? É claro que quando você tem, né, o pai, o caminho se torna mais rápido e mais fácil, porque o pai está ali para assumir o seu papel. Mas se ele não está, dá para também fazer esse mesmo movimento. Eu vi uma pergunta aqui que é bem polêmica. Eu vou só. Sobre o homem abusador. É, a Tati falou assim: e o homem abusador? Qual a visão da constelação sobre isso? Então, a gente poderia fazer uma live falando só disso e ainda ser pouco, tá? Mas eu quero dizer assim: quando você diz sobre o homem abusador, você está rotulando esse homem de abusador, né? E quando a gente está falando aqui em tomar o pai, a gente não está falando do comportamento dele. A gente não está dizendo que os comportamentos dele são perfeitos e que ele é uma pessoa que age corretamente. A gente tem que ter uma compreensão de que existem muitas variáveis, muitas questões delicadas, como, por exemplo, um abuso, né? Seja ele verbal, seja ele psicológico, seja ele sexual, seja ele de agressividade física, né? De agressão física. Existem muitas coisas que envolvem isso e nada delas justifica um abuso, né? Se você sofreu um abuso, você tem que buscar ajuda, tanto psicológica, tanto terapeuta, quanto dos órgãos necessários, né, responsáveis. Tem que ir sim denunciar. Mas quando eu digo assim, o que você busca na constelação é a solução. E o quanto antes você se desprender disso, você vai encontrar a solução. Então, se você teve um caso disso e você já procurou ajuda, você já foi, né, na polícia, já fez toda essa questão e você quer se desprender disso, você pode buscar pela solução. Entende? Você pode buscar pela solução através da constelação, onde você vai compreender que esse ser humano tem uma forma de amor doentia e que você não precisa concordar com isso, né? Não, aqui a gente não está falando em concordar com essa forma de amor doentia, e sim concordar que ele é um ser humano e que ele tem o seu papel no sistema e que, inclusive, ele não pode ser excluído. Né? Excluído no sentido de reconhecer que ele faz parte do sistema, não de conviver com essa pessoa. Você não precisa conviver com ela. Né? Então, é um assunto muito delicado que a gente pode conversar mais depois, se você quiser me chamar aqui no Insta. Também a gente pode fazer depois uma live sobre isso, se for o caso. Uhum. Mas é um assunto muito delicado para a gente falar aqui em poucos minutos. Né? Sim. Existe muito Chama isso. ela, Tati, de repente Isso, conversa. me chama depois a gente conversa. Tá bom? Ah, então tá, gente. Nosso tempo já está findando, mas a gente vai ter mais papo sistêmico, porque a gente já viu que é muito bom, é curador
falar sobre esse tema. E a cura de um é a cura de todos. Então, quanto mais pessoas constelarem, melhor esse mundão aí vai ficar. Com Esperamos assim. certeza. Ellen, gratidão, gratidão, gratidão pela tua disponibilidade, pela tua amorosidade de vir aqui e trazer um conteúdo tão enriquecedor, tão maravilhoso, de uma forma tão delicada como é a tua e tão esclarecedora. Então, muito obrigada. E se quiser, a gente marca outras vezes e vamos seguindo, porque realmente é assunto que não acaba mais. Eu que agradeço, gratidão a todos vocês que estão assistindo gravado, vocês que acompanharam e trocaram aqui com a gente. Realmente o tempo passa muito rápido quando a gente está falando de coisas que a gente ama, né? Que a gente quer falar tudo. E agradeço Uhum. por esse momento, agradeço por a gente ter se encontrado, né, nesse desafio, nesse evento online. E hoje a gente pode estar aqui falando para essas pessoas, né, um pouquinho do que a gente conhece. E só para finalizar o assunto, né, da força da mãe, é compreender o seu local de força. Qual é o seu lugar de força? Então é daí que vem a sua força. Então, eu espero que cada um aqui, mães ou não mães, né, que vocês compreendam os seus lugares de força e a partir do lugar de força de vocês, vocês vão para o mundo. Né? Então, eu encontrei o meu lugar de força através das constelações, né? E agradeço por estar aqui com vocês hoje. Um beijo, uma ótima tarde para todos. Tchau, pessoal. Gratidão pela Gratidão. audiência. E aí, gostou do vídeo? Gostou do nosso bate-papo? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui semanalmente e deixa o seu comentário com a sua opinião, com algum questionamento que tenha ficado depois desse bate-papo que eu tive com a Vanessa, tá bem? Um beijo e até semana que vem.